Olá! Eu estava vendo que o episódio de hoje tem um título muito curioso. A erva mate. De erva do diabo a principal produto econômico das missões. Mas por que erva do diabo? Matilde, os primeiros a ter contato com a erva mate através dos indígenas foram os colonos espanhóis. Eles experimentaram, sentiram seus efeitos estimulantes e acabaram viciados. Rapidamente, viram na planta chamada de caá pelos Guarani um grande potencial econômico. Quando os jesuítas chegaram ao território guarani, o consumo já estava difundido, tanto entre os nativos quanto entre os colonizadores. O apelido erva do diabo tem duas explicações. A primeira está ligada à pesquisa feita pelo padre Montoya com os mais velhos e ao tratamento brutal que os colonos davam aos indígenas que a acolhiam. Em 1639, escreveu que, ao investigar a origem do hábito, descobriu que ele não era comum entre os Guarani no passado recente, cerca de 80 a 100 anos antes. Naquela época, apenas os xamãs a usavam em rituais religiosos, que na visão do padre envolviam comunicação com o demônio para proferir oráculos. Com o tempo, os mais velhos passaram a consumi-la com moderação, mas sem que os jovens a usassem. A segunda razão está na experiência dos jesuítas com os colonos e a exploração que praticavam do trabalho indígena. No início das missões, povoados como São Inácio, Nossa Senhora de Loreto de Pirapó e São Inácio de Ipaumbuçu funcionavam sob o sistema de encomenda, diferente dos outros. Isso significava que os indígenas daqueles povoados jesuíticos eram obrigados a trabalhar para os espanhóis. E um dos serviços mais comuns era justamente a colheita da erva mate. Em teoria, deveriam trabalhar apenas 2 meses por ano, mas os encomendeiros os escravizavam, afastando-os até das atividades religiosas. Foi nesse contexto que as lideranças indígenas de São Inácio de Ipaumbuçu escreveram uma carta dura ao rei, recusando-se a continuar morrendo nos ervais de Maracaju. Daí em diante, chamar a erva mate de erva do diabo virou uma forma de criticar tanto a planta e sua relação com os rituais ancestrais guarani, quanto as condições cruéis de seu cultivo. Mas então, como a erva mate deixou de ser vista assim negativamente e se tornou o produto principal produto econômico das missões? Professora Matilde, não sabemos exatamente quando essa mudança aconteceu, mas a profissionalização e a expansão do comércio da erva mate missioneira só foram possíveis após a criação do Ofício das Missões de Buenos Aires, em 1627, e o de Santa Fé, em 1666. Antes, os próprios indígenas vendiam a erva, mas com pouco sucesso. Como registra a Carta Annua de 1626, o hábito de tomar mate já havia se espalhado naquele momento para além do Paraguai, chegando ao Rio da Prata, Tucumã, Chile, Potosí e Peru. Aliás, a palavra mate vem do quechua mate e significa porongo ou cuia. E nos povoados existia a profissão dos mateiros, especialistas na produção de cuias. No entanto,
pouco antes da expulsão dos jesuítas, o mercado ervateiro ficou saturado e as vendas despencaram, como informou o padre Cardiel em 1766. Além do hábito do consumo do mate nas regiões altas sofrer a concorrência do chocolate. Sei. Uma dúvida. Os padres jesuítas tomavam mate? Matilde, no início das missões, muitos, como o padre Montoya, evitavam a bebida. Mas, com o passar do tempo, os jesuítas acabaram aderindo a ela. Como sabemos? Porque o padre Cardiel, que viveu em São Nicolau, escreveu que, na região, todos tomavam mate. Ricos e pobres, livres e escravizados, clérigos e religiosos, mas que aqueles que possuíam alguma condição acrescentavam açúcar. Por quê? Pelo seu paladar, a erva era um pouco amarga. Sabemos também porque o provincial precisou proibir o consumo excessivo por parte dos missionários, como mostram dois memoriais. O primeiro, de 1719, do padre João Batista de Zéia, dizia, abre aspas, o uso da erva mate tem surgido em poucos anos entre alguns sujeitos dessas missões com tão pouco recato, com tanta liberdade e publicidade, que me vejo obrigado, com o parecer dos meus consultores, a proibi-lo, deixando para examinar com mais calma se será conveniente fazer isso por preceito ou não. No entanto, não se deve entender que, em um ou outro caso, se necessite negar como remédio ou medicina, pois em tal caso não se pode impedir seu uso, já que agir assim é muito conforme à caridade. O que proíbo é o uso cotidiano e frequente dessa bebida, como já o havia proibido em suas ordens o padre provincial Lauro Nunes e outros dos meus antecessores, fecha aspas. Em 1734, o provincial Jaime Aguilar reforçou a proibição, sinal que o uso havia continuado, abre aspas. Não permita, vossa reverência, que alguém use da erva mate do Paraguai sem a licença por escrito do provincial, conforme prescreve nosso Padre Geral. E, sobretudo, encarrego a vossa reverência o recato e moderação naqueles que a usarem da forma mencionada, não deixando sem penitência quem faltar com isso, podendo até suspender-lhes a licença de usá-la, se for necessário, fecha aspas. Já os indígenas continuaram recebendo suas porções diárias normalmente. Então a gente podia falar um pouco sobre os ervais missioneiros? Com certeza, Matilde. Os Guarani já conheciam muitos ervais naturais, mas vários deles ficavam distantes das missões, o que dificultava a colheita e o transporte, feito em carretas de boi. Para aumentar a produção, os jesuítas decidiram cultivar seus próprios ervais, usando sementes e mudas de galhos. Isso exigia manutenção constante, pois cuidar das plantas tenras e manter o terreno limpo dava muito trabalho. Mas, sobre a quantidade de ervais existentes nos povoados missioneiros, em especial nos 7 povos, um inventário feito após a expulsão dos jesuítas revela dados impressionantes. São Nicolau possuía 4 ervais, 2 grandes e 2 pequenos. Nos grandes, somavam-se 40.000 plantas. São Miguel, 2 grandes ervais, um mais distante e outro meia légua ao norte do povoado. São Luís, um erval com 40.000 plantas que produziam 4.000 arrobas de erva por ano. São Borja, 2 ervais novos.
São Lourenço e São João Batista, 2 ervais cada povoado, e Santo Ângelo, 22 ervais. Sobre as disputas de ervais entre os povoados, veremos mais adiante aqui na série. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo Água de EVT. Obrigado. Super, super interessante essa mudança de perspectiva, não é, Antônio? Muito, muito bacana esses novos episódios dessa série Campeã das Origens. Ai, puxa vida!